amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus nosso. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz nos homens pela paz. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade, para poderem voltar ao bom caminho, concedei a quantos se declaram cristãos, que rejeitando tudo o que é indigno deste nome, sigam fielmente as exigências da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor. Assim como a chuva e a neve que descem do céu não voltam para lá sem terem regado a terra, sem a terem fecundado e feito produzir, para que dê a semente ao semeador e o pão para comer, assim a palavra que sai da minha boca não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter cumprido a minha vontade, sem ter realizado a sua missão. Palavra do Senhor. A semente caiu em boa terra e deu muito
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que se há de manifestar em nós. Na verdade, as criaturas esperam ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Elas estão sujeitas à vã situação do mundo, não por sua vontade, mas por vontade daquele que as submeteu, com a esperança de que as mesmas criaturas sejam também libertadas da corrupção que escraviza para receberem a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criatura geme ainda agora e sofre as dores da maternidade. E não só ela, mas também nós, que possuímos as princípios do Espírito, gememos interiormente, esperando a adopção filial e a libertação do nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira-mar. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve de subir por um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava na margem. Disse muitas coisas em parábolas nestes termos. Saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho. Vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceram, porque a terra era pouco profunda. Mas depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-nas. Outras caíram em boa terra e deram fruto, umas 100, outras 60, outras 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nós escutamos hoje na liturgia da palavra um trecho de todos nós bem conhecido. Normalmente falamos dele como sendo a parábola do semeador, que é um texto essencial para percebermos a eficácia da palavra de Deus. O que fica claro, antes de mais, tanto da parábola que nós escutamos como do Evangelho, é que a palavra de Deus é sempre eficaz. A palavra de Deus cumpre sempre a sua missão. Ela está disposta, digamos assim, a dar bom fruto. Pode não encontrar bom acolhimento da parte das pessoas, da parte de cada um de nós. Mas a palavra em si é como uma semente que, como nós cantávamos, que em boa terra deu muito fruto, porque esse é o objetivo de Deus, que a sua palavra dê fruto. E se ela não dá fruto, é porque, por vezes, o terreno não está bem preparado, não é propício para receber a palavra e tem de se preparar
melhor. Mas convém percebermos um pouco o ambiente deste trecho que nós escutamos. Jesus pronuncia esta palavra depois de ter tido alguns desânimos, alguma rejeição da sua mensagem. E até apontei os momentos que aconteceram antes desta parábola que faziam, digamos assim, ver o ministério de Jesus quase como um fracasso. Jesus tinha sido expulso em Jerusalém, tinha sido tomado por doido em Cafarnaum, os discípulos tinham-no abandonado a seguir. O que é que fica para pensarmos? Aquilo que eles pensaram também. Será que vale a pena? Será que vale a pena este projeto do Reino de Deus? Será que vale a pena apostar a nossa vida naquilo que Deus quer? Naquilo que Deus nos pede, apostar na vida pelo Reino? Se isto parece que vai-se tudo perder, vai tudo para trás, vai tudo fracassado, não vale a pena? Será que vale? E Jesus, para mostrar que vale a pena, conta a parábola do semeador, que nos diz que a força não está apenas nos nossos meios, nas nossas capacidades, a grande força está na semente que é a palavra de Deus. E essa tem sempre força, mesmo que os ambientes pareçam, desculpem a expressão, os nossos olhos mais atrapalhados. Mas os olhos de Deus não são atrapalhados. Não são. Se repararem na parábola, uma das coisas que se repete sempre é que a semente teve sempre força para crescer. Depois foi outras coisas que não a ajudaram a crescer. Uma era nos espinhos, outro ao longo do caminho, outra em boa terra, etc. A gente se for olhar para a parábola, a semente cai. Mas o problema não é da semente, era o terreno em que ela caiu. E o que Jesus queria dizer era isto: a semente da minha palavra tem força por si, tem valor por si. Pode não ter caído num terreno favorável. Ora, há alguns detalhes nesta parábola que eu gostava que a gente tivesse em conta. Em primeiro lugar, olharmos para o semeador. Este semeador da parábola, que é Jesus, como nós identificamos logo, não tem medo de semear. Mesmo que as sementes se percam, ele semeia a torto e a direito, semeia. Mesmo naqueles lugares que parecem pouco prováveis da semente germinar e crescer. É esse o nosso trabalho, meus irmãos, minhas irmãs, como cristãos, é semear. Se vamos ter os frutos ou não, só Deus é que sabe. Mas o nosso trabalho é o trabalho da sementeira. Nunca deixar de anunciar a palavra de Deus. Nunca deixar sementes guardadas, pensando, aqui não vale a pena falar de Deus a isto ou àquele, não convém, não é importante, não é conveniente. Não vamos ter essa tentação. Nós devemos semear sempre. Se a semente depois vai germinar e crescer ou não, deixemos isso à conta de Deus. Mas a semente deve ser sempre semeada. E nós temos a semente, recebemos desde o nosso batismo esta semente, para a lançarmos, para darmos aos outros. E é bom que nós nunca deixemos de fazer. É muito mau se houver um lugar na nossa vida onde nós podíamos ter semeado a palavra de Deus e não a semeamos. É muito mau. E sabem porquê? Porque ela pode não dar fruto agora, mas ninguém adivinha se ela vai dar fruto daqui a uns anos ou daqui a uns tempos. Ninguém sabe. Ninguém sabe. O nosso dever é semear. Isto leva a pensar um bocadinho, era o segundo pensamento acerca desta parábola. Nós às vezes, eu vejo sobretudo os catequistas, as pessoas que estão ligadas à transmissão da fé, os mais novos, etc. Às vezes sentem o seu trabalho em vão, mas para quê? Nós andamos a semear. Às vezes também os pais, os familiares, os avós queixam-se: Sr. Padre, é bem que semeei, mas eu não vejo nada. E eu costumo dizer, a semente está lá. Eu digo isto, e já repeti esta conversa, talvez centenas ou milhares de vezes, a pessoas que me falam nisto. Sr. Padre, mas eu semeei e não vejo nada. Eu digo sempre, deixa estar. A semente está. A semente está. A gente não vê os efeitos agora, mas está lá. Ela foi semeada. Talvez, e não quero assustar ninguém, mas talvez a gente pode até morrer e ainda não ver a semente.
Mas só Deus sabe se um dia ela vai dar fruto. Nós é que não devemos deixar de semear os valores do Evangelho, a palavra que nós recebemos de Deus, aquilo que nós recebemos de bom e queremos transmitir. Nós não devemos deixar de semear, mesmo que os frutos não sejam imediatos, mesmo que eles não se vejam já. Como é que o semeador fez? Ele não olhou para os terrenos, ele foi semeando para um lado, para o outro, para terrenos que pareciam melhores, para terrenos que pareciam piores. Ele semeou. Portanto, isto fica aqui para mim uma mensagem que é essencial deste Evangelho, que serve para a nossa vida cristã, serve para mim, serve para vocês, serve para a gente todos. Nunca ter medo de lançar a semente da palavra de Deus no mundo. A gente semeia, o resto há de vir, conforme a vontade do Senhor e também conforme a abertura que as pessoas tiverem. Mas como nós não podemos controlar nenhuma coisa, nem a outra, nem a vontade de Deus, nem a abertura dos outros, o nosso dever é um só: semear. Semear. Desculpem a insistência, mas parece-me importante insistir neste pensamento. O último pensamento vem acerca dos tipos de terreno que nós vimos no Evangelho, os 4 tipos de terreno. Podemos ter uma tentação muito grande. Primeiro, pensar que a parábola é para os outros, ou seja, os outros é que são este terreno. Aquele é terreno mau, aquele é terreno bom, aquele é terreno assim, assim. É a primeira tentação a evitar. Achar que os outros é que são terreno mau ou terreno bom. É a primeira tentação que nos pode vir à mente. E a pior de todas, que é aquela que talvez venha em primeiro lugar, é pensar: eu sou terreno bom, os outros são terreno que não presta. Vamos evitar essa tentação. É a primeira a evitar. E a segunda tentação também, essa já é mais nossa, pessoal, de cada um de nós, é pensarmos que somos só um terreno. Ou seja, pensarmos que somos só terreno mau ou só terreno bom. Nem uma coisa nem outra, penso eu. Ninguém é só mau, nem ninguém é só bom. Às vezes a gente olha para a gente e só pensa nas nossas partes más. Eu sou frágil, eu sou capaz, etc. Olhamos só para o nosso mal. E também depois há outro risco, que é quem olha só para o seu bem. Eu sou bom, eu sou capaz de ser melhor que os outros. Nem uma coisa nem outra, ou seja, nem pensarmos que somos maus, nem pensarmos que somos bons, perfeitos. Ou seja, nós não somos só terreno mau, nem só terreno bom. Nós somos, desculpem a expressão, uma caldeação, uma mistura dos dois. Nós somos não um terreno destes que Jesus disse, nós somos um bocadinho de cada um destes terrenos. E às vezes no mesmo dia, deixem que vos diga, no mesmo dia a gente consegue ser os 4 terrenos. No mesmo dia. Nem sequer preciso uma semana, nem um mês. No mesmo dia a gente tem horas em que somos as sementes que caem ao longo do caminho e pronto, e se perdem. Por vezes somos um sítio pedregoso, por vezes somos a terra pouco profunda e por vezes somos a terra boa. Cada um de nós tem dentro do seu coração um bocadinho destes terrenos. Não há ninguém que seja só coisa que não presta e também não há ninguém que seja só puro bom. Senão, é como eu já disse aqui na brincadeira, a gente tinha de arranjar mais lugares para pôr santos. Isto ficava apertado. Não. Somos todos pessoas em caminho, pessoas que estão a fazer um esforço por serem melhores. Nós vamos a caminho da santidade, mas eu tenho dúvidas que a gente já chegou todos lá. A começar por mim também. Tenho dúvidas que a gente já chegou lá. Nós temos sempre coisas a melhorar, temos sempre coisas a fazer. O segredo é tentar ser terra boa. Tentar ser terra boa. Temos os 4 tipos de terreno no nosso coração. É verdade. Qual é o terreno que a gente deve investir? O terreno melhor. O último. Onde a semente caiu e deu fruto. Umas 100, outras 60, outras 30 por um. E fica só um pormenor para aguçar a vossa curiosidade. Há sempre mais coisas para dizer, mas às vezes as pessoas queixam-se que as homilias são muito grandes. Fico sempre muito receoso se as pessoas estão preocupadas por eu falar muito ou se não têm vontade de ouvir.
mas já ouvi queixas que as minhas homilias às vezes são grandes. Eu tento que não sejam grandes, mas vou tentar que elas não sejam grandes. Fica só mais uma ideia. As sementes caíram, umas 100, outras 60, outras 30 por um. Vocês sabem no tempo de Jesus quando é que se considerava que uma colheita era boa? Quando dava 10 por um. 10 por um. E o mínimo que Jesus fala é de 30 por um. Ou seja, a nível de matemática, está muito acima daquilo que uma colheita era capaz de dar. O que é que isto quer dizer? É que com a palavra de Deus as colheitas são sempre maiores do que aquilo que a gente pode fazer, daquilo que a gente dá. Sempre maiores. No tempo de Jesus, 10 por 1 já era uma boa colheita, era uma colheita muito frutuosa. E Jesus não fala em 10, fala em 100, 60 e 30, nem sequer 10 são os 10. Como quer dizer, quem ouve a minha palavra, quem tenta fazer um bom terreno na sua vida, dá muito mais do que aquilo que uma colheita esperava dar. Então, vamos fazer um esforço para colher a palavra de Deus e por dar bons frutos na nossa vida do dia a dia. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvada a sua Mãe Maria. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Criador do céu e de todas as coisas. Creio no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, está sentado à direita do Pai. Vai vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, que no seu amor infinito quer iluminar e salvar todos os homens, e digamos confiadamente: escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelas dioceses, paróquias e missões do mundo inteiro, para que a palavra que os semeadores vão semeando dê fruto abundante no coração dos que a recebem, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Por todas as nações e organismos internacionais, para que busquem o bem comum e a justiça e ultrapassem interesses ocultos e egoístas, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Por todos os que sofrem no corpo ou no espírito, para que acreditem que as dores do tempo presente não têm comparação com a glória prometida, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos que cultivam a terra com lágrimas, para que seja reconhecido o seu trabalho e o tempo favoreça colheitas abundantes, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Por todos nós reunidos no Espírito Santo, para que vivamos a mensagem que escutamos e nos amemos como irmãos na Santa Igreja, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Senhor nosso Deus, que não deixais que a chuva volte para os céus, sem ter feito germinar a semente nos campos, fazei que a palavra que enviastes à terra
produza abundante fruto no coração dos homens. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceites por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons da vossa Igreja em oração e concedei aos fiéis que os vão receber a graça de crescerem na santidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna, com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos, os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, Clotilde Mendes e família, Roberto Carlos Reis Martins e seus avós, Camilo José Rebelo, Almas do Purgatório, Francisco Costa e Idalina Costa, José Lopes da Costa e Maria Augusta Mendes e João Manuel da Costa, Maria Filomena Lemos Martinho, Manuel Cardoso Pires e esposa e João Norberto Vaz, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo também parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, a Senhora de Fátima, em cujo louvor celebramos esta Eucaristia, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Bárbara e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos dizer: Pai nosso, que estás em Cristo. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado
Felizes os convidados para o banquete do reino dos céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos saciastes com estes dons tão excelentes, fazei que alcancemos os benefícios da salvação e nunca cessemos de cantar os vossos louvores. Por Cristo nosso Senhor. Deixe sentar-vos. Nesta terça-feira, dia 18 de julho, irei visitar os doentes. A partir das 10 da manhã, visitarei os doentes da Zona 1 e a partir das 14 horas, visitarei os doentes das Zonas 2 e 3. Nesse mesmo dia, às 19h30, haverá reunião de preparação de batismo. Tudo isto na próxima terça-feira. O sodalício da Ordem Terceira do Carmo, da Paróquia da Terra Chã, pediu para divulgar o programa da festa em honra de Nossa Senhora do Carmo, que ocorrerá naquela paróquia entre os dias 20 e 23 deste mês. No domingo, 23 de julho, a Eucaristia será às 18 horas, seguindo-se a procissão. O programa completo está afixado no guarda-vento da nossa matriz. A direção da Casa do Povo de Santa Bárbara vem, pelo presente, convidar todos os idosos do Centro de Convívio e a comunidade em geral para a celebração dos 50 anos da nossa Casa do Povo. A comemoração decorrerá na sede da instituição pelas 14h30 do dia 28 de julho. E para mais informações podem contatar a Secretaria da Casa do Povo ou dirigir-se até lá pessoalmente. Deixarei este comunicado afixado à porta da igreja para mais alguma informação que necessitem. Para todos os votos de um bom domingo e de uma boa semana. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanha.